Eu me chamo Colombo Cialdini, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Turismo e Eventos, e também atuei no Direito por um longo tempo. Estou há 45 anos no setor de eventos e há 35 no setor de turismo. E tenho cadeira efetiva na Academia Cearense de Turismo e Eventos, ocupo a cadeira 7 e ocupo a cadeira 17 da Academia Cearense de Direito. Primeiro, com a gratidão enorme, que não cabe na minha alma e no meu coração, porque por ser o único não hoteleiro a presidir por 3 mandatos consecutivos o Fortaleza Convention Visitors Bureau. Num momento em que o governador de então, Cid Gomes, construía o novo centro de eventos do Ceará e que passaria a ser o mais moderno do Brasil e só não era o maior porque perdia em tamanho para o Rio Centro, mas com certeza um equipamento que iria um divisor de águas de antes e depois do centro de eventos. Então, nada mais oportuno, e aí a visão dos hoteleiros, do que um profissional que atuava já há tanto tempo, e já no setor de eventos, também de turismo, para que pudesse, juntamente com o quadro executivo e tantos outros colaboradores, dar uma dinâmica mais intensa ligada à agenda do novo centro de eventos, trazer congressos nacionais, internacionais, e o meu maior privilégio foi suceder grandes hoteleiros. Para mim, o Demervaldo Diniz, um ícone, até hoje, né, aí nos dando ensinamentos, nosso professor, depois seguido Eliseu Barros, Reis Medeiros, e após a minha gestão, tive o privilégio também de passar para a minha vice, a Ivana Bezerra de Menezes, e agora a Clarice Linhares, que com isso formam as diretorias, as presidências e diretorias executivas desses 30 anos de fundação dessa, para mim, é talvez a entidade hoje das mais importantes pelo seu impacto no que diz respeito à questão de geração de emprego e renda, a inclusão social e principalmente o que ele vende como imagem para o Brasil e para o exterior. O mais importante é quando a gente vê que vai funcionar. Logo nos primeiros dias, um outro de quem sou grande admirador e fã, Dr. Roberto Macedo, ex-presidente da FIEC, nos convidou, você deve se lembrar disso, para um almoço com a indústria, o comércio e o setor de serviços, convidado pela FIEC na cobertura para mostrar a todos os setores e até o terceiro setor a importância dessa entidade e do que ela era capaz se ajuda e apoios tivesse. E a partir de então, nós tivemos também de toda a hotelaria. Eu não sei os outros números, SUMI, mas tenho convicção, nós criamos, melhor dizendo, algumas diretorias e começamos a ter um apoio inconteste da hotelaria local e das regiões circunvizinhas, principalmente dos grandes grupos hoteleiros que ficam nas praias, no litoral leste e oeste, e conseguimos fazer a maior arrecadação direta do Rumtex, que permitia que os nossos executivos ou nós mesmos participássemos de feiras no Brasil e no exterior, vendendo, colocando Fortaleza, colocando o Ceará, o que nós tínhamos de melhor para oferecer nessa prateleira que se chama turismo e entretenimento, né? Basta dizer que enquanto a indústria e a construção civil emprega uma pessoa, o turismo emprega 3 pessoas. Então, por si só, isso já diz tudo. Eu não posso falar desses feitos sem falar de você, Suemi Vasconcelos. Você foi fundamental. Nós formamos várias diretorias, você vai se lembrar. Por isso, talvez tivéssemos a capacidade de ter uma pessoa na qualificação e treinamento, já que a gente via um desvio de função, né? A pessoa de dia, ela era um Uber, de noite ela queria ser segurança, e depois ela ia para o hotel. Então nós tivemos qualificação e treinamento. Nós tivemos uma diretoria de esporte, que fizemos o primeiro contato com o então dono da concessão do Ironman no Brasil, que fica em Florianópolis, o Carlos Galvão. Mandamos o nosso diretor de esporte na época para o primeiro contato que deu. Isso desdobrou na vida do Ironman, da Challenger e tantos outros eventos, transformando hoje Fortaleza na meca das corridas, né, dessa parte esportiva. No que diz respeito a um grande evento,
uma grande ação foi junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, onde tivemos o apoio inconteste do prefeito da época, através do secretário, me lembro bem, que era o Moacir Soares, né, era secretário de turismo, e nós levamos, eu e você, essa ideia, Noite de Fortaleza no Rio, em São Paulo, em Goiânia, em Brasília, nos destinos mais importantes, emissores de turista para Fortaleza na baixa estação, com o foco de diminuir essa sazonalidade e aumentar o room tax, daí os nossos resultados positivos. E aí nós fomos a todos esses lugares, ao ponto de no Rio de Janeiro nós termos, né, o Chico Anísio, nas suas últimas apresentações, como o cearense fez questão de ir lá fazer essa participação dele ali na Lagoa não, era no Aterro do Flamengo, uma casa, né? Então todas essas coisas aconteceram e foram importantes porque foi esse somatório de pequenos esforços que demonstram a importância e a grandiosidade dessa entidade, que requer indiscutivelmente muito mais apoio da rede hoteleira, que é a mais imediata beneficiada, como também os parques aquáticos, temáticos, o entretenimento e apoio também do poder público. Não tem como rodar esses tipos de promoções. Daí a TAM, que abriu as portas para que a gente pudesse voar com esse projeto da prefeitura para esses destinos todos, porque tinha que levar o material de Fortaleza, o chapéu de palha, as coisas que vendiam Fortaleza e o Ceará como destino. E nós tivemos, além disso, um apoio muito grande também do governo do estado naquele momento, mas principalmente da prefeitura de Fortaleza, porque o governo completava com aquelas bolsas promocionais e outras coisas que faziam com que a gente pudesse ousar e sonhar. E diante disso tudo, nós tivemos juntos a ideia de, olhando um dia para um ícone da música, que é o nosso Mucuripe, o Fagner do Belchior, né? Que é uma música que é a cara de Fortaleza, de tudo, nós resolvemos criar um troféu para homenagear grandes nomes, grandes empresários, grandes artistas, grandes escritores, grandes homens e mulheres que levavam, através da sua arte e do seu trabalho, o Ceará e Fortaleza para o Brasil e para o exterior. E nós criamos o troféu, que foi um troféu desenhado pelo artista plástico Ascal, que foi o troféu Velas do Mucuripe, que até hoje é conferido a grandes personalidades que se destacam nesses itens que nós citamos aqui. Nós tivemos um start involuntário, mas extremamente positivo, quando conseguimos juntos, no Rio de Janeiro, se não me engano, capital é o Congresso Brasileiro das Agências de Viagem, né? Todo o Brasil aqui, e o Conselho dos Presidentes. E tivemos o apoio em contexto do Beach Park e do Marina Park Hotel, o apoio integral do governo do estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza. Isso foi um evento que correu meio mundo até hoje, quando se encontra com os presidentes da época, das ABAVs e tudo, lembram desse momento único, onde o Beach Park foi fantástico e tantos outros parceiros. Eu estou citando o Beach Park porque abriu suas portas com os hotéis, o Parque Aquático, o Marina Park Hotel abriu suas portas com coquetéis, shows, eventos no bosque, né? E todo o nosso staff é envolvido com outras entidades que entendiam a importância desse evento. E ali, Suemi, a gente viu que o Brasil ficou pequeno com o Convexão-Biru. Fortaleza estava na esquina do Brasil, geograficamente o destino mais próximo de Lisboa, com a TAP, que para mim é a maior companhia mais importante para o Ceará e, consequentemente, para o Brasil, dada a quantidade de pontos que ela tem partindo de Lisboa para Sudeste, Nordeste e outros destinos mais. E nós resolvemos fazer a internacionalização do Convexão-Biru. Foi outro grande desafio, porque para se fazer qualquer coisa precisa de dinheiro. E cadê o dinheiro, gente? Para levar o Brasil, para levar Fortaleza
para levar o Ceará para a Índia, para o Canadá, para os Estados Unidos, né? Para onde mais? Para a Alemanha, né? E tantos outros. Então, esse mandato foi marcado pela essa internacionalização, que eu particularmente fui um maestro apenas, mas isso deve muito, fundamentalmente, não se faz nada sozinho. Então nós tivemos presente nesses 4 cantos do planeta. Os anos que eu presidi, nós tivemos uma presença efetiva, o que era muito distante para outros presidentes, mas não era maldade não, quando dava ia, mas não se tinha recurso para tal, e nós resolvemos ir. Nós tivemos em Hyderabad, na Índia, nós tivemos em Victoria, além de Vancouver, já no Pacífico, nós tivemos em Leipzig, na Alemanha, tivemos em Porto Rico, tivemos lá em San Juan, e na Itália, em Florença, né? Então isso foi um marco, porque nós colocamos o Ceará, Fortaleza, o Fortaleza Convention inspirou no cenário internacional. E até hoje tem os convites, deveria ir a todos. E aí fica novamente o apelo, olhando para você que ocupa, né, o seu hotel, os empresários dessa área do entretenimento, aos nossos grandes gestores públicos, governamentais, municipais, de municípios turísticos, litoral, leste, oeste, invistam no Fortaleza Convention Bureau, no Visite Ceará, para que ele esteja presente, porque é você que vai estar nesses destinos. Nós éramos convidados a apresentar o destino formalmente no palco do destino de línguas. Nós fazíamos parte do capítulo latino-americano, né? Existiu o capítulo australiano, o europeu, o da América do Sul, enfim. Nós tivemos nesses 4 cantos aí do Brasil, e isso eu acho que foi um momento único, um momento ímpar dessa internacionalização foi um aprendizado muito grande, né? Passou-se a ter também uma visão muito mais ampla da capacidade que essa entidade tem e do que ela pode fazer efetivamente. E não é, gente, a gente vê apoios financeiros dados para tais eventos, para outras ações. Isso deveria ser coisa de Estado. Deveria-se no orçamento municipal e estadual ter um valor específico destinado ao Fortaleza Convention Bureau. Hoje Visite Ceará, na presidência Clarice Linhares, filha do meu amigo Paulo Linhares, né, que representa o Beach Park, como a Ivana Bezerra, o Sonata Reis Medeiros, Grupo Vila Maior, o Eliseu Barros, o Marina Park Hotel, o Demerval Diniz, a Rede Mareira, Magna e tantos outros. Enfim, é disso que o Ceará precisa. O Ceará talvez seja um estado extremamente abençoado por Deus. Celso Furtado dizia que o Ceará era um estado que surgiu para dar errado. 82% da sua superfície, inclusive o litoral, era semiárido. Nós temos 274 quilômetros de litoral, temos 184 municípios. Hoje somos a maior economia do Nordeste. Fortaleza, passamos de Recife e de Salvador. E temos um povo que é o nosso maior patrimônio. O nosso povo, Suemi, ele tem essa capacidade do bem receber, e isso faz com que as pessoas gostem. O Ceará tem o maior período do ano de sol, águas mornas em todo o seu litoral, mar aberto, não tem toda uma infraestrutura com o maior parque aquático da América Latina, que é o Beach Park. Então, esse composto, e também um parque hoteleiro moderno e preparado para receber grandes feiras, grandes congressos, sem falar, evidentemente, do nosso SEC, Centro de Eventos do Ceará, que, somado todos esses fatores, fazem com que Fortaleza seja um destino extremamente
competitivo nacionalmente e internacionalmente. Essa entidade ela é fundamental. Ela precisa receber o apoio devido do poder público estadual, municipal e privado, da hotelaria e o comércio, fundamentalmente, que tentamos tanto, mas várias nuances nos desviaram por motivos adversos, porque existe um divisor de águas antes e depois da fundação pelo querido e amado Demerval Diniz, do Fortaleza Convention Visitors Bureau, para combater a sazonalidade. E o Ceará é uma realidade no que diz respeito à ocupação hoteleira, porque existe todo um desdobro, são 54 setores da economia são impactados através do turismo. Essa indústria sem chaminé e que deixa um dinheiro novo. Está comprovado que o turista de lazer volta pelo menos uma vez ao destino. E o de negócios, que temos também todas essas prerrogativas, voltam mais uma ou duas vezes além da que veio, porque vem com a família a lazer, isso é o que importa. No demais, vida longa, que venham mais 60, 90, 120 anos ao Fortaleza Convention Visitors Bureau, hoje Visite Ceará, e desejando boa sorte a todos que fazem o turismo, o entretenimento do estado do Ceará e da cidade de Fortaleza. E encerrando, aproveito para deixar aqui o meu caloroso abraço e agradecimento à diretoria eleita, nas gestões que tive a oportunidade de participar, o Luiz Carlos Simões, do grupo Holiday Inn, né, a Ivana Bezerra de Menezes, Sonata, a Micheline Camasso e Gabriele Nobre. Com esse time e mais tantos outros colaboradores, a iniciativa pública e privada, nós conseguimos colocar um tijolinho a mais nessa coisa que é o futuro do Ceará, indiscutivelmente, que se chama o turismo e o entretenimento. Isso é uma vocação que Deus nos deu, por causa do nosso clima, do nosso povo e da nossa posição geográfica.